Glória ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, misericórdia que o Senhor tem tido com a nossa alma. Estive um tempo afastado aí, irmãos, uma correria muito grande, trabalho, uns outros projetos que o Senhor tem ali confiado para nós, irmãos. Esse tempo de frio tem sido bem corrido, irmãos, porque nós precisamos sentir na pele o que os nossos irmãos sentem, né, irmãos? Eu digo irmãos porque somos todos criaturas, todos formados por Deus. E num determinado dia eu estava em casa, chegou uma ligação para nós ali, irmãos, e a serva de Deus passou a necessidade de fazer um resgate de um rapaz, morador de rua, dependente químico. E eu falei assim, conversei com a serva de Deus, falei para ela dar um jeito de a gente poder conversar com aquele jovem, e eu marquei que iria fazer o resgate dele na sexta-feira. Mas eu trabalhando, irmãos, eu observando aquele frio tão intenso, entrou um temor no meu coração daquele jovem morrer de frio, porque uma noite anterior, ela falava que ela olhava pela janela e via uma fogueirinha, e ele ali na fogueirinha durante a madrugada toda. E ele testificou para ela que não dormiu com medo de morrer congelado. E aquilo entrou no nosso coração de uma forma muito forte. Eu estava executando um trabalho aqui em Barueri, ele chegou lá, era 11 horas da manhã, larguei todas as ferramentas, peguei aquele rapaz, fiz a internação dele ali na cidade de Franco da Rocha, uma casa de apoio que tem nos ajudado, tem nos dado suporte para fazer esses resgates. E o Senhor muitas obras tem feito. E ali internamos aquele jovem. Na segunda-feira, irmãos, eu fui levar minha esposa no trabalho aqui em Cajamar, e eu lembro de ter ouvido que tinha oração aqui na segunda-feira. E, na verdade, a minha carne pedia para ir para casa, para descansar um pouco, mas o meu coração sentia de vir, irmãos. E Deus preparou, vim aqui na segunda-feira, encontrei as valentes aqui, nós ajoelhamos, oramos, e muito o Senhor alegrou o meu coração. O Senhor sabia qual que era a minha necessidade. E Deus dava uma oração para a serva de Deus e falava assim que sabe o que nós passamos, as nossas necessidades, as nossas lutas. Porque, irmãos, existe um peso muito grande quando a gente faz esse trabalho, e muitas vezes a gente quer nos acovardar, a gente quer nos acomodar a uma zona de conforto na nossa vida. Mas ali essa Deus orava e a gente foi enchendo de Deus, falando, não, eu tenho que marchar, porque eu tenho um intuito assim, irmãos, nós estamos em tempo de guerra, não estamos em tempo de festinha não, é guerra travada, o diabo está arrebentando. Na clínica lá, irmãos, grande número é jovens agora que estão internados, sabe? E a gente começa a ver o quanto o diabo tem destruído as famílias. E eu sempre me pergunto, o que eu tenho feito para mudar isso? Eu até na segunda-feira, conversando com as irmãs, eu me perguntava o que eu tenho deixado, qual que é o meu legado aqui, de que maneira eu vou ser lembrado. E muitas vezes nós nos acomodamos e esquecemos disso, de ser lembrado simplesmente com o músico que sentou e acabou. Nós somos pescadores de almas, irmãos. Nós temos que guerrear, nós temos que lutar, porque o diabo está travando e levando para as trevas, e nós estamos despercebidos, dormindo, e nós precisamos acordar. E ali a serva de Deus apresentou a nossa necessidade, irmãos, e aí, esses dias, aí depois na terça-feira, eu passei por nada numa repartição, irmãos, e eu estava com uma dívida naquela repartição com o governo, de algo que passou despercebido e acumulou de uma forma que eu não conseguia pagar aquilo. E já vinha se arrastando há muitos anos, e aquilo aumentando, e eles foram bloqueando os meus bens, bloqueando. E para lidar com o governo é algo muito difícil por uma desatenção minha. Mas eu agradeço a Deus que eu passando ali, naquela repartição, eu fui perguntar, peguei o protocolo, fui lá, e ele começou a puxar tudo aquilo. E de repente ele olhava para mim e falava, você não deve nada, aleluia. Eu falei, devo. Eu falei, eu devo. Ele falou, não, você não deve. Eu falei, eu devo. Irmãos, era mais de 10 mil reais. E eu falava, não, eu devo. E ela falou, não deve. E foi passado todos os papéis ali. Isso é bondade de Deus com a nossa alma. É porque Deus ele é fiel, porque Deus sabe a nossa necessidade, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Irmãos, num tempo da nossa vida, estávamos construindo uma igreja no Parque Santana, ali em Santana de Parnaíba, e foi passada ali a necessidade que tinha para comprar, e cada um se prontificava, eu levo uma coisa, levo outra coisa.
E ali o Senhor bradou no meu coração para que eu pudesse levar quantidade de mistura, irmãos. Mas aí eu não imaginei que era tanta mistura daquele modo. E a irmã falou, irmã, é tantas fatias de carne assim, assim, assim. Eu falei, Jeová, agora, mas nós tem palavra, vamos lá. Chegamos lá no açougue, pedi aquela quantidade de fatia. E eu lembro de ter visto o preço, então eu já calculava mais ou menos. E o rapaz foi, colocou, pesou. Quando eu fui pagar, o valor ele era muito menor, irmãos, muito menor. E eu peguei o saquinho e voltei lá. Falei, moço, confere aí porque está errado. Ele colocou na balança de novo, pesou, deu o mesmo preço, me deu. Quando eu fui no caixa, eu olhei e falei, está errado. Eu voltei lá de novo. Quando eu cheguei lá, ele olhou e falou, meu jovem, tá certo. Quando eu ia em caminho para o caixa, o senhor falou, meu servo, sou eu que estou fazendo uma obra. Mas nós esquecemos, né, irmão? Conheço um servo de Deus, estava com algo travado na vida dele, um caminhão, irmão. E ele não conseguia vender. Ele não conseguia vender, não conseguia vender, não conseguia vender. A gente trata ele como servo de Deus. Ele não é cristão, mas é um cara muito prestativo na obra de Deus. Faz tudo, irmão, ali naquela região, trabalhando na igreja. E ele falou assim para a esposa dele, missionária, irmã Solange, falou, mulher, é o seguinte, dessa forma, ele é bem brutão, se eu vender esse caminhão, eu dou tanto para a igreja. Ela falou, então pode separar o documento que você vai vender esse caminhão. Ele falou, eu quero ver. Ele terminou de falar com ela, irmão, passou poucos minutos, o telefone tocou, alguém interessado no caminhão. Ele falou, não, pode vir ver aqui o caminhão. O cara falou, não, eu estou indo para buscar o caminhão. E ali, irmão, Deus preparou, aquele homem veio, buscou, pagou ele e ele serviu a Deus naquilo que ele tinha prometido na obra de Deus. Então, muitas vezes eu me pergunto para mim, o que tem nos prendido para fazer o que Deus manda, né, irmãos? Qual é o nosso acanhamento, qual que é o nosso medo de se jogar na obra de verdade, irmãos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Convido, irmãos, venha na segunda-feira. Eu já colhi o fruto da segunda-feira, está aqui orando com as mulheres de Deus. Nós precisamos orar, se juntar, estar em comunhão, irmãos. Irmãos, ore a Deus por nós nesse projeto. Hoje eu não consegui ir na cidade de Itu. São mais de 300 homens ali no culto de evangelismo que a gente faz. É muitas afrontas, irmão. Mas o Senhor tem sido fiel, o projeto Anjos da Noite também, que tem atendido mais de 70 pessoas que moram ali debaixo das pontes, que nesse frio eu não tenho que se alimentar, e a igreja tem me dado estrutura para me fazer essa obra. A Irmandade de Alphaville tem me ajudado a fazer essa obra, não tem negado, irmão. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que a igreja me dá de eu poder fazer a obra. Tem a clínica também, ali do pastor Maurílio também, que sempre nos abre a porta, irmão. Quando vem uma necessidade, eu falo, pastor, preciso fazer internação, e ele abre esse espaço, a gente faz a internação. Irmãos, uma internação hoje é R$ 1.200 a R$ 1.400, né? Eu consigo fazer internação totalmente gratuita. Glória a Deus. É benção de Deus. Então, irmão, se você tem alguém aí perto de você que está passando essa luta, entre em contato com a gente. Tá os telefones que vão aparecer. Nós temos prazer, não tem horário, não tem hora. Nós vamos lá, vamos conversar, vamos explicar a necessidade que existe da pessoa ser transformada. Nós temos o lugar. Graças eu dou a Deus e graças à Irmandade, graças aos meus anciãos que têm me dado a oportunidade de fazer esse trabalho. Eu agradeço a Deus por essas obras, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família e pelo amor que o Senhor tem colocado no nosso coração junto a essa Irmandade, que eu amo de coração, irmãos. A minha trajetória de vida me ensinou a amar as pessoas um pouco mais, porque o Senhor, Ele é amor. Se não tiver amor, não tem obra, né? Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu preciso testificar para a igreja uma obra que Deus fez na minha vida. Eu tinha um processo trabalhista, trabalhei numa empresa por cerca de 5 anos. Saí de lá em 2014. E aí a empresa estava com alguns problemas financeiros, entrou em recuperação judicial e eu não consegui receber todas as minhas verbas trabalhistas, né? E aí, como foi passando o tempo, eu não queria entrar com... Na época, eu não queria entrar com um processo, porque eu achava que eu ia conseguir resolver, né, de uma forma extrajudicial. E pelo tempo que eu trabalhei lá, pelas pessoas, né, eu tinha contato direto com o dono, com o presidente. Então, eu tinha uma consideração, tenho até hoje, né, porque foi o meu primeiro emprego, tive muita oportunidade de crescimento lá.
Então, eu não me sentia à vontade de entrar com esse processo. Mas aí não teve jeito, por conta que a empresa estava em recuperação judicial, eu ia ter que ajuizar uma ação para habilitar um crédito para entrar na fila de como se fosse credores, né, para poder tentar receber alguma coisa. E aí eu ajuizei essa ação, 2015, fiz a audiência, acabei fechando um acordo, só que depois desse acordo, aí teve que habilitar o valor que foi acordado. E esse processo de recuperação judicial da empresa ficou um bom tempo tramitando na Justiça Civil. De 2015 para 2021, praticamente 7 anos, né? E eu já não tinha mais esperanças de receber esse valor. Eu falava, meu Deus, a empresa está em recuperação judicial, eu nem sei se eu vou conseguir receber alguma coisa, porque assim, nem sei se ela vai conseguir pagar o que ela tem que pagar, né? Então, mas eu entreguei nas mãos de Deus, falei, seja feita a vontade de Deus, mas era um valor na época que ia me ajudar bastante. Aí, desde o ano passado, de tempos em tempos, eu entrava, consultava essa ação, né? É um processo bem gigantesco, é mais de 1.600 páginas, porque, como é em recuperação judicial, então não era só os empregados que não receberam, era as empresas também, prestadoras de serviço, enfim, era um processo bem extenso. E na época que eu ajuizei essa ação, eu ainda não era formada, então eu precisei de um advogado para poder me representar, né? E de tempos em tempos eu entrava em contato com o escritório, perguntava como é que estava, primeiro dava uma olhada, aí depois eu ligava para perguntar só para confirmar, e era sempre a mesma coisa. Tem que esperar. Olha, sem estimativa, na verdade eu já tinha perdido as esperanças, para falar a verdade. Aí quando foi, acho que o ano passado, o processo ele foi extinto. Na verdade, arquivado, né? Porque a empresa saiu da recuperação judicial. Então, foi finalizado, que tinha que finalizar lá na Justiça Civil, foi finalizado. E aí eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça. Falei, mas e agora? Já que finalizou, porque a empresa já saiu do vermelho, né? Conseguiu continuar exercendo suas atividades e pagando, então, quer dizer, e o meu que não chega? Aí eu entrava em contrato com o escritório, era sempre a mesma coisa. Mas eu, como nos afazeres do dia a dia, nunca tinha parado para olhar o processo direitinho, tal. Olhava por cima e já saía. Aí quando foi, acho que no início deste mês, no mês passado, eu entrei em contato com o escritório, fiz alguns questionamentos, e aí os advogados de lá falaram, não, a gente vai levantar então. Falei, então, porque se já foi extinto lá o processo, já acabou o processo, se a empresa já conseguiu se recuperar financeiramente, então era para eu estar começando a receber alguma coisa, né? Porque quando que vai começar a pagar? E aí, com isso, acho que meio que surgiu aí um ponto de interrogação na cabeça dos advogados lá também, e eles foram vasculhar o processo, porque não era só eu que eles, não era só a minha causa que eles tinham no escritório contra essa empresa, né? Tinha outras pessoas envolvidas também. E aí eu esperei, falei, vou dar um tempo para ele, uns 15 dias, né, porque eu sei que é um processo extenso, eles precisam de tempo para analisar, não é só eu. E aí eu entrei em contato novamente, conversei com a doutora, ela, olha, a gente está checando, ok. E aí quando foi 2 semanas atrás, numa quinta-feira, eu acordei, na verdade aquela semana eu estava um pouco desmotivada. As provas do dia a dia, né, os afazeres, as adversidades da gente, tem dia que a gente não acorda tão animado, né? Aquele dia eu só estava cumprindo com os deveres. Era um dia que eu estava, falei, não, hoje eu acordei, eu vou ter que fazer o que tem que fazer, o que precisa ser feito, vai acabar o dia e acabou. E aí eu lembro que eu saí para almoçar, parei para almoçar, sentei na mesa da minha casa, conversei um pouco com a minha mãe, e aquele dia eu estava bem assim, triste mesmo. Aí minha cunhada ligou, conversei um pouquinho com os meus sobrinhos, meu sobrinho brincando comigo por telefone, 3 anos. Aí veio e eu não estava muito assim, conversando com ele, dando atenção, mas não estava muito afim, sabe? Eu queria ficar quieta. Aí veio na minha mente que era para eu conversar com ele, né? Que através dele, como uma criança,
aquele meu espírito, né, ia animar naquela minha situação. Aí eu conversei, fiquei mais animada, tal, encerrei a ligação e continuei sentada, pensando em algumas coisas. E aí, depois, quando eu comecei a almoçar, recebi uma ligação no celular, a doutora do escritório. Olha, Ayla, eu estou tentando falar com você tem um tempo já. Estou tentando ligar no seu celular, mas só dá ocupada. Eu falei, nossa, que estranho, porque meu celular está normal, inclusive eu estava com ele do lado. Mas até aí eu acho que, não sei se era algum impedimento, né, alguma barreira, mas aquele momento caiu por terra. E aí ela me disse que, depois de eles analisarem o processo, entrar em contato com a empresa para entender o que estava acontecendo, eles descobriram que a empresa estava pagando as parcelas dos acordos das pessoas, né, dos trabalhadores, desde maio do ano passado. Mas como a empresa não só fazia o depósito, não se identificava, e é um escritório grande, eles me explicaram, olha, caiu um valor na conta, o financeiro não conseguia identificar do que era, até porque não era só a minha ação, né, tinha de outras pessoas também, e esse valor foi ficando, e o financeiro não conseguia identificar. Então, como caía na conta, ficava lá. Mas aí, depois de levantado toda a situação, eles acabaram descobrindo que a empresa já estava pagando os acordos desde maio do ano passado, mas que o escritório não estava repassando esses valores por conta de, né, essa coisa que estava em oculta. E aí, naquele momento, eu me animei muito. Falei, meu Deus do céu, eu nem contava com isso. Olha, para mim foi um milagre assim, muito grande. Eu tenho na minha vida como um milagre. Eu ainda lembro que eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu falei, nossa, agora eu estou vendo a mão de Deus, sabe? O milagre. Porque aquela semana eu estava tão desanimada, porque algumas coisas não aconteciam, parece que algumas coisas estavam travadas e eu não conseguia, sabe, seguir. E ali eu vi a mão de Deus. Eu sei que com esse valor que eu recebi, eu consegui sanar alguns compromissos financeiros, inclusive os que eu já estava postergando para fazer mais para frente, porque eu sabia que eu não ia conseguir naquele momento. E para a glória e honra do Senhor, esse processo foi desvendado. Hoje eu estou muito feliz, muito contente. Eu sei que através da minha vida também, e da misericórdia de Deus, outros trabalhadores que precisou ajuizar a ação também começaram a receber. Glória né? a Deus. Porque era um processo que já tinha mais de 7 anos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E eu lembro que naquele dia, eu estava ouvindo uma missionária, que eu sigo ela, e num recado de 30 segundos, ela disse que Deus tem visto as suas lutas, parece que tudo na sua vida está parado, está estagnado, algumas coisas estão travadas, mas Deus manda te dizer que Ele vai te dar um motivo muito grande para você se alegrar. Glória E para a Deus. você se animar na presença dEle, para você saber que Ele é contigo. Aí eu vi aquilo, guardei para mim e falei, amém. Mas não esperava, assim, que acontecesse nada. Mas para a honra e glória do Senhor, naquele mesmo dia, eu recebi a ligação da Glória a doutora. Deus. Primeiro eu recebi a ligação dos meus sobrinhos, que me animou, que me tirou daquele estado de negacionismo. E em cerca de 1 hora eu recebi a ligação do escritório. Glória a Deus. E o que eu posso dizer para a igreja é que, assim, por mais que às vezes a gente dá alguma causa, alguma situação na nossa vida como vencida, como perdida, para Deus nada está perdido, nada é impossível. Então, através desse testemunho, para a honra e glória do Senhor, né, que vem edificar a vida de pessoas que também estão nessa mesma situação que eu, né, que tudo é no tempo de Deus. E muitas vezes eu cheguei a questionar o Senhor, falar, meu Deus, se sair daquele processo, né, me ajudar bastante, viu, financeiramente, mas eu sabia que era no tempo de Deus, e o tempo de Deus chegou para mim. Glória a Deus. Então, eu só tenho a agradecer. Deus seja louvado. Amém.